Fala turma, seja bem-vindo ao NRCast, Conectando Pessoas e Negócios. Eu sou o Thiago Andreata e estou aqui hoje para apresentar para você mais um episódio dessa primeira temporada. Antes de nós falarmos sobre o nosso tema principal e falarmos do nosso convidado, eu gostaria de pedir para você que ainda não segue o nosso canal, para seguir o nosso canal. Se você tem alguém lá no seu grupo de WhatsApp, nos seus contatos, que você sabe que vai se interessar por esse assunto, compartilhe o nosso vídeo. E se no final você entendeu que fez sentido pra você, que você gostou, deixa o seu joinha, né? Deixa ali o seu comentário, que assim você vai nos ajudando a fazer com que o NRCast seja o maior movimento de especialistas de NR do país. Porém, antes da gente falar do nosso assunto, eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Estamos aqui hoje com o Felipe. O Felipe, ele é formado em engenharia elétrica e ele é cofundador da Simtrack, que é uma empresa que tem por objetivo fornecer aos seus clientes praticidade, comodidade, segurança e conforto, né? Tanto para os seus clientes como para os seus parceiros. E como que eles fazem isso? Eles fornecem através dos seus recursos tecnológicos, né, avançados, eles fazem uma otimização de processo com o objetivo de reduzir despesa. Obviamente, o Felipe, que está aqui comigo, Felipe, seja bem-vindo, ele vai nos ajudar, então, a entender melhor sobre a sua empresa e sobre as soluções que a Simtrack tem oferecido hoje para os seus clientes. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso NRCast. Eu já vi que você é uma pessoa com mente visionária, uma pessoa que pensa em tecnologia, uma pessoa muito criativa. E eu gostaria que hoje, né, através do nosso conteúdo, você ajudasse lá quem cuida de NR13, quem tem a sua NR12, NR20, né? Conseguisse mostrar pra gente como que o seu produto, o seu serviço pode de fato trazer soluções. Seja bem-vindo. Perfeito, Thiago. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? De fazer parte desse projeto. Quando eu fiquei sabendo do programa da NRCast, eu achei muito legal, né? Uma ideia bastante inovadora aí. Acredito que vocês vão colher bons frutos aqui, né? Então, acredito que vai sair muitas coisas boas, né? Então, resultados, conexões e bastante negócios firmados, né? Quero parabenizar vocês aí pela atitude de inovação, né? Bom, Thiago, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre mim aí, né? Sobre minha trajetória. Eu nasci na cidade de Araraquara, atualmente eu tô com 25 anos, né? E desde novo, eu sempre tive a visão e o desejo de um dia empreender, então ter um negócio. E eu não tinha ideia ainda do que eu ia fazer, cara. Eu mergulhei ali em alguns cursos técnicos, então eu fiz técnica em mecânica, mecatrônica e outros cursos, né? Também trabalhei em algumas áreas, trabalhei em fórum de Araraquara, trabalhei como estagiário na Rumo, na parte de eletrônica. E quando eu fiz meu curso técnico de mecatrônica, cara, lá eu me apaixonei pela parte de eletrônica. Então eu vi que aquilo que eu queria seguir, cara. Aí eu comecei a cursar, depois disso, engenharia elétrica. E lá me abriu um mundo, né? Porque quando a gente entra na parte de graduação, a gente tem contato com muita coisa nova, né? Muita teoria, muita coisa legal. E lá eu fui conhecer mais a fundo a parte de automação e de IoT, que seria a internet das coisas, que está bastante conectada aqui ao nosso ramo da nossa empresa, né? Que eu vou citar para você. Então, cara, nesse longo desses anos, que são poucos ainda, né? Tô iniciando minha trajetória. Eu tive bastante apoio da minha família. Então, meus familiares, pais, me ajudam e me ajudam até hoje, né? A trilhar esse caminho. E durante a faculdade, eu tive algumas conexões de pessoas, né? Tive o meu sócio Lucas, que faz parte aí da empresa. E também conheci outras pessoas como a Letícia e meu outro sócio investidor. Então, junto, cara, a gente acredita numa empresa de tecnologia que vai trazer resultados e vai fazer diferença na vida de outras empresas. Então, o que a gente busca? Como você citou no começo, a gente busca trazer comodidade, praticidade, segurança e confiabilidade nas operações diárias dessas empresas, né? Então, nos processos. Então, para isso, a gente utiliza de recursos avançados, cara, tecnológicos. Então, a gente está falando aí de cloud computing, computação em nuvem, a gente está falando de containers, a gente está falando de hardwares, que a gente desenvolve também toda a parte eletrônica. A gente está falando de dispositivos e gateways, que são conectados na rede, para coletar informações e dados, e para que esses dados virem tomadas de decisões inteligentes, né? Então, através disso, o nosso foco, que nem você citou, é trazer economia de despesas e otimização de processos. Perfeito, Felipe. Bom, eu sou apaixonado
pelo empreendedorismo, né? E saber que você tem essa vocação, para mim é super legal, super interessante ver jovens como vocês estarem aí buscando novidade, trazendo para o mercado coisas criativas que facilitam a vida das empresas e a vida das pessoas, né? Então deixo meus parabéns por todo o tempo de estudo, né, e desenvolvimento que vocês dedicam aí para trazer essas soluções. Eu gostaria que você dissesse para mim, ou para nós, né, que estamos aqui conectados nesse momento, como que as pessoas conseguem enxergar no seu dia a dia esse tipo de tecnologia para que elas consigam mensurar o benefício disso na vida delas. Legal, perfeito. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho antes, né? O que é o IoT, para a gente poder trazer esses exemplos práticos do dia a dia. O IoT, cara, ele, na palavra literal, ele significa Internet of Things. Então, seria a internet das coisas. O que seria isso? Seria a interconexão de dispositivos na internet. Então, trazendo para o mundo prático hoje do dia a dia, né? A gente está falando aí de, por exemplo, relógios inteligentes, onde ele mede seu batimento cardíaco e outras funções do corpo. A gente está falando também de algumas inovações diferentes, por exemplo, o Salve Água está usando aqueles carrinhos hoje inteligentes, onde você passa os produtos ali, ele já vai calculando, já vê quanto que vai dar o pagamento e tudo mais. Isso também é IoT. Fora as outras aplicações que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, vamos supor que você tem uma casa automatizada, onde você acorda de manhã com o despertador, e aí você já tem sua cafeteira automática, então ela já prepara seu café. Você sai, começa a tomar seu café, e aí você recebe uma notificação no seu celular dizendo que você tem uma reunião às 9 horas. Então, isso tudo é IoT, está tudo conectado. Então, toda essa conexão e junção de coisas através da internet, isso é o IoT. E como a gente pode ajudar, né, as empresas e os negócios? Voltando para a área industrial, a gente está falando aí de NR10, NR12 e outras NRs, a gente já cai no conceito de IIoT, que seria Industrial Internet of Things, que seria a internet industrial das coisas. Então seria basicamente tudo que eu disse no nosso cotidiano, mas voltado para a parte industrial. Então a gente está falando de sensores de pressão, umidade, temperatura espalhados ali nos equipamentos, tá? Então a gente pode estar falando de equipamentos rotativos, motores, a gente pode estar falando de esteira, a gente pode estar falando da contabilização de produtos que passa numa linha de produção, tudo isso conectado pela internet e sendo monitorado de forma descentralizada, né? Então a pessoa não precisa estar ali localmente naquela planta, ela pode estar até fora do país, né? Monitorando e vendo aquelas informações para tomar decisão. Isso se não for de forma automática e inteligente, né? Entendi. Imagino que isso contribui muito para a segurança e para a produtividade. Essa é a ideia? Perfeito, é isso mesmo. A gente traz mais confiabilidade nos processos, né? Então a gente também consegue, através desses dados, né, já dizia aquela frase, né, contra fatos, não argumentos, né? Então a gente começa ali a trabalhar com informações, a gente cria um histórico, e com esse histórico a gente pode atacar em segurança, então entra aí também a parte de qualidade, confiabilidade dos nossos produtos, e a gente consegue também otimizar os processos oriundos daquele projeto, né, daquele produto. Então Perfeito. A ideia é a gente colher informações para que essas informações nos ajude a tomar algumas decisões no futuro, né? Decisões inteligentes, às vezes, né? Porque eu percebo que é uma gama de informações que um ser humano provavelmente não conseguiria trazê-la tão rápido quanto essa tecnologia traz, é isso? Exatamente. Que nem puxando esse gancho de informações complexas, né? A gente pode citar um pouquinho dela na aplicação na parte preditiva, né? Então, manutenção preditiva. Um exemplo bem clássico que está na moda hoje aí são os sensores de vibração e temperatura, né, de motores. Então, através de sensores de temperatura e vibração, você consegue ali ter um banco de dados, né, um histórico, que coleta essas informações a cada X minutos. E essas informações, depois de coletadas e tratadas, você consegue ter uma previsão de quando o seu equipamento vai quebrar ou em que fase, que estágio que ele está de manutenção. Por exemplo, vamos supor que você tem um motor, e aí você comprou ele recentemente e já tem um histórico dele de como é o funcionamento daquele motor. E aí, coletando análise de vibração e temperatura, dependendo da faixa de retorno que te dá, você consegue saber que está na hora de trocar um rolamento ou que aquele motor já está ruim. Ou você consegue prever também a vida útil daquele motor. Você consegue falar, daqui 3 anos, esse motor aqui você vai ter que trocar, porque ele já tá apresentando falhas e comportamentos aqui previsíveis de uma quebra aí, né? De uma corretiva. E aí você consegue tomar atitudes antecipadas para se preparar no futuro, né? Então você consegue
separar budget para no futuro aquilo não te prejudicar e você tomar decisões mais estratégicas, né? Perfeito, não é pego de surpresa, não tem problemas com a produção, Perfeito. Né? Essa é a ideia, né? É isso mesmo. Essa é a solução, muito bom. E falando sobre novidade, inovação, né, criatividade, como que a sua empresa ou você como profissional hoje pode trazer de informação para quem está trabalhando com a NR? O que você pode compartilhar alguma novidade que está saindo do forno aí ou não? Perfeito, tá, vamos lá. Cara, vou citar um produto nosso, que é o GRCA, né, que é o Sistema de Gerenciamento Remoto de Ambientes Climatizados. A gente puxando ali para a NR10, né, a gente tem toda a parte de segurança nas normas de instalações elétricas, né, e dentro desses componentes elétricos, a gente tem a parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Dentro da parte de geração desses tópicos, né, a gente tem algumas cabines, né, então a gente tem cabine de alta tensão, de média, a gente tem salas de CCMs, eletrocentros, e esses componentes elétricos, eles precisam trabalhar numa temperatura controlada, estabilizada. Então, se atingir um nível muito crítico de temperatura, essas salas podem vir a pegar fogo, o que já aconteceu em alguns casos aí. Até por isso que a gente faz também análises preditivas de termográficas, né? Então, a gente vai vendo ali painel por painel, como que tá a termografia do painel e tudo mais, para que a gente minimize esses riscos que podem acontecer, né? Então, como que funciona? O nosso dispositivo hoje, GRCA, ele faz um monitoramento da temperatura do ambiente. Então, a cada minuto ele fica coletando essas informações do ambiente, como temperatura, umidade, e ele manda para o nosso servidor. Lá, a gente consegue setar, a gente chama de gatilhos, né, gateways, alguns gatilhos, onde se atingir determinados níveis, a gente consegue disparar alertas ou criar comandos automáticos, tá? Então, vamos supor que você tem uma sala de eletrocenter, a gente está até com um projeto piloto com uma empresa grande aí da parte de bebidas, para ser implementado no eletrocenter, que é o seguinte, a gente vai fazer a parte de monitoramento, então ele tem ali um equipamento de ar-condicionado, e esse ar-condicionado tem que dar conta do espaço. Se de repente esse ar-condicionado não der conta e disparar o gatilho, e ele tiver um segundo equipamento de refrigeração, esse equipamento pode entrar automaticamente, ele já é avisado pelo celular, dizendo que houve ali uma falha no equipamento, e aí ele pode se precaver, mandando um técnico de manutenção antes que aconteça um estrago maior, né? Então, talvez ali um incêndio ou algo até pior. Entendido. Aí, partindo para a parte de NR12, por exemplo, a gente já tem a parte de máquinas, né? Proteção de máquinas. Então, a gente pode criar sensoriamentos em equipamentos rotativos para que a gente crie sistemas de segurança para os operadores e tudo mais. A gente também pode, na parte de saúde ali, e segurança para os trabalhadores, a gente pode ter sensores no ambiente, onde coleta ali como que está o ar, né, a pureza do ar, como é que está a umidade, como é que está a luminosidade, né, como é que está o lumens daquele local, para ver se está adequado para o trabalho ser realizado. Então, a gente também consegue trabalhar nesse setor. A parte ali de NR13, vaso de pressão, né, a gente também pode medir as pressões dos vasos, então a gente consegue coletar informações, e essas informações podem ser interligadas à automação industrial, porque esse ramo, né, da internet das coisas, ele vai um pouquinho além da automação industrial, né? Tem muita gente que confunde um pouco esses dois tipos de automação, né? Então, o legal é que se eles se complementarem, você tem uma solução, cara, show de bola. E aí você puxa ainda mais a inteligência artificial, esse projeto vai para longe, né? Muito bem. Então, uma dúvida, né? Quanto que essa tecnologia hoje ela é conhecida no meio das pessoas que precisam tomar a decisão para ter isso na empresa? Perfeito, Thiago. Hoje, essa tecnologia ela é nova, então não são todos que conhecem. É algo que está saindo aí, vamos dizer assim, há poucos anos no mercado. Algumas grandes empresas como WEG, Siemens, têm implantado isso recentemente. A gente pode ver aí pelo Motorscan e o Gerscan da WEG. Acabou de sair. Então, assim, é uma tecnologia muito nova mesmo no mercado. E o maior preconceito também hoje é a questão de valor, né? Como é algo muito novo e muitas pessoas não conhecem, quando elas escutam, elas acham que vai ser algo estrondoso, um investimento muito grande. E, na verdade, não é assim. Tudo depende da aplicação e do seu projeto. Então, o legal é que se você tenha, na verdade, todos têm a oportunidade, né, de implantar, a gente chama de digitalização das empresas. Então, todas as empresas são cabíveis dessa digitalização. Não importa o tamanho? Não importa. Desde a parte de todos os ramos, tá? A gente está falando de padaria, sorveteria,
comércios afins até indústria. Então a gente está falando de ramo alimentício, telecomunicações, sucro energético, a gente está falando de laticínios. Então todos os setores do mercado de negócio é passível de aplicação de digitalização. Perfeito, boa informação. E a crença que existe é que é algo caro. Isso, é isso que as pessoas pensam até sem procurar saber, é isso? Perfeito. Já descartam ali pelo custo. Perfeito. Quando a gente fala na aplicação, né, todo mundo fala, cara, como isso funciona? É muito complexo, isso vai ser muito caro, deixa quieto. Então a gente tem até feito um trabalho aí de tentar romper essa barreira com alguns clientes, né? Que essa barreira do financeiro, né? Entendi. E esse podcast, né, tem essa finalidade também, a gente mostrar para o nosso ouvinte, né, para quem está assistindo a gente, que é uma tecnologia nova, mas ele pode levar a cabo, levar adiante, se ele for um gestor de industrial, né, ou se ele for alguém que trabalha com alguma das NRs, né, se for talvez um profissional de segurança do trabalho, que eu acho que ele também é uma pessoa que pode se interessar por isso, né, porque eu imagino assim, que se nós temos tecnologia que ajuda ali na aplicação dos equipamentos, e falamos aí de equipamentos que se enquadram na NR12, na 10, na 13, é isso? Vai me corrigindo, que especialista é você, hein? Se nós estamos falando de uma tecnologia que são aplicadas nesses equipamentos, está totalmente ligada à segurança do trabalhador. Perfeito. Não é isso? Correto. Então, acho que nós precisamos realmente usar o tempo que nós temos aqui, a oportunidade, essa e as outras, né? Que vocês vão voltar aqui, até com o time completo de vocês, pra gente poder mostrar pra quem assiste a gente que é algo novo, mas não é algo impossível. Como você mesmo disse, até aquele pequeno empreendedor é possível ter essa tecnologia. Perfeito. Né? E vamos voltar no que nós falamos no começo. Quando nós temos condições ou interesse de aplicar essa tecnologia, o resultado, em vez de ser uma despesa maior, é dinheiro mais no bolso, né? Correto. Se a gente for falar só de dinheiro, né? Correto. Porque vai ter uma economia, é isso, né? Isso que você tocou me fez lembrar de um case que a gente tem, que é um colégio na cidade de Araraquara, particular. E ele ficou bem receoso de colocar esse projeto, né? Porque, cara, ninguém viu isso. E foi o primeiro case que a gente teve ali da parte de colégios, né? Que seria para controle de ambientes climatizados. Então, a gente conseguir controlar os ar-condicionados dele de forma remota. Porque antes ali ele tinha tem uma funcionária, né? Que antes ficava dedicada para fazer isso. Então, todo dia de manhã ela ia lá às 7 horas, ligava o equipamento, depois voltava meio-dia, desligava, ia 1 hora, ligava e depois desligava às 6 horas. E ela tinha que ficar subindo escadas, ficar andando e tudo mais. Então, a gente propôs para ele esse projeto dele poder fazer esse controle pela internet. Então, pelo computador dela ali sentada, ela conseguia ligar e desligar. E ainda digo mais, ela nem precisar entrar na plataforma, nem precisar fazer isso. Porque a gente já programa no sistema e todo dia, de forma automática, esses horários, eles são acionados de forma automática, né? Então, os equipamentos ligam sozinhos nesses determinados horários. E o que aconteceu, cara? No começo ele ficou bem resistivo, a gente conseguiu convencer ele colocou essa solução, a gente fez um piloto ali. E depois de 1 mês, 2 meses, a gente perguntou para ele, e ele não quer mais soltar essa tecnologia. Por quê? Porque ela trouxe economia. Antes, a gente não tem controle sobre algo humano. Então, a gente não consegue saber quantas vezes, de repente, a funcionária dele ou outros funcionários esqueceram de desligar os ar-condicionados. Será que passou noite desligado? Então, é muito gasto energético, né? Então, com essa disciplina automática do funcionamento, a gente tem uma carta de capacitação dele assinada que ele conseguiu de 10% a 20% de economia de energia elétrica. Então, a gente está falando de bastante coisa aí. Imagina uma indústria, né? Perfeito. Imagina uma mega indústria, quanto de economia pode trazer, né? Sem contar que você pode pegar aquele tempo do profissional e utilizar para outra coisa, né? Exatamente. Para algo que seja de mais proveito para ele, né? Que dê mais qualidade do trabalho dele, né? Perfeito. Do que ficar subindo, descendo escada, ligando e desligando, né? Isso, é o que a gente costuma dizer, né? Foque no seu principal negócio, na onde traz o seu dinheiro, que a gente cuida do resto, né? A gente faz toda a parte de, vamos dizer assim, de background, né? A parte ali que ninguém precisa ver. Então, cuida da parte vital do seu negócio e a gente te ajuda a cuidar das outras partes do dia a dia. Porque essa é a nossa ideia, né? Trazer praticidade para as rotinas diárias. Perfeito. Vamos pensar agora aqui naquele profissional que está assistindo a gente, que ele é um gestor de indústria, certo? Aí ele está gostando do papo, se interessou, falou, será que cabe lá na minha indústria, né? Por onde que ele começa? Para poder realmente convencer, porque acima dele tem lá toda a diretoria, né, da indústria, Sim. né? E ele acha que é interessante, ele já fez sentido para ele, né? E agora ele quer implantar lá dentro da equipe dele. Por onde que ele começaria
a desenvolver esse projeto? Legal. A primeira coisa é... Normalmente a gente ataca em situações problemáticas, né? Então, normalmente a gente detecta ali onde está o gargalo dele, onde está a principal, vamos chamar assim de dor, né? Principal necessidade de solução dele. A gente analisa, vê as possibilidades que a gente tem, as tecnologias que a gente pode usar. Então, a gente pode usar Wi-Fi, a gente pode usar 3G, 5G, a gente pode usar Bluetooth. O que a gente pode usar para resolver a solução dele? NFC, RFID. Então, a gente analisa essa necessidade que o cliente tem, a gente propõe uma solução tecnológica, e aí, para isso, né, é aquela coisa, né? O cliente ele só vai comprar de você se a sua solução ela trouxer uma economia para ele, ou se a sua solução trouxer benefício, então lucro. Então, você vai precisar achar algum ponto onde você faça ele economizar, ou que você faça ele ter mais lucro com a sua aplicação. Então, aí entra o nosso estudo de viabilidade, né? A gente senta junto com a pessoa interessada, a gente estuda o projeto, a gente faz toda a parte de escopo, a gente vê quanto de retorno teria ali, faz um payback e tudo mais, para a gente poder traçar um caminho, um escopo a ser seguido, né, no projeto. E aí a gente faz toda a parte de consultoria junto aos superiores, se precisar, né? Então a gente faz apresentações e tudo mais para convencimento. E apresentando que terá lucro, é bem difícil o gestor acima, ou de repente até o proprietário não aceitar, né? Porque hoje a gente, como empreendedor proprietário, a gente quer o quê? Quer economizar gastos, né? E a gente quer resultados. Então, se a gente conseguir provar isso já é um fator crucial aí para os negócios. Então, a pessoa que quer começar precisa abrir a porta para vocês. Perfeito. Abrir a porta, entender, deixar analisar os números, os resultados, conhecer os equipamentos, isso, né? Perfeito. Aí, à medida que essa jornada fosse construindo, obviamente que lá no final ele já vai ser convencido de que aplicar essa tecnologia dentro da indústria dele vai fazer todo sentido. Isso, perfeito. É isso, né? Perfeito. Agora, vamos falar aqui com aquele profissional que trabalha com a NR. Aí você pode escolher qual NR que você quiser abordar aí, tá? Como que ele pode contribuir para que essa tecnologia faça parte ali dos clientes que ele atua, ou faça parte do dia a dia dele, né? Então, Thiago, a gente pode até citar um case que a gente conquistou recentemente, que é de uma empresa de NR20. Ela faz inspeção em áreas classificadas. E qual que é a ideia dela, cara? Antes, ela tinha ali os relatórios de inspeção gerados depois, né? E ela entregava isso de forma física ou por e-mail. Então, ela gerava ali um relatório, entregava para o cliente, beleza. E aí ela viu, poxa, cara, a gente está caminhando uma digitalização. O que eu posso trazer de diferencial perante aos meus concorrentes que possa agregar valor ao meu produto? E utilizando de uma tecnologia, digamos assim, que já está no mercado há bastante tempo aí, familiarizada, né? Que são os QR Codes. A gente propôs para ele o seguinte. Então, ele vai colocar ali etiquetas de QR Codes em cada equipamento. E depois dessa inspeção feita, ele vai subir os relatórios gerados e até outros arquivos, até pode ser arquivos técnicos, normativos do equipamento, dentro daquele, digamos assim, QR Code, que seria um link, né? Onde o gestor do cliente dele, na planta, ele vai ter acesso a todos os equipamentos dele. Então, ele entra lá, sei lá, tem 1000 equipamentos, ele vai ter acesso aos 1000 equipamentos inspecionados e ele consegue entrar individualmente dentro de cada um, ver cada relatório e como que está o comportamento daquele equipamento inspecionado, né? Muito bom. E também em campo, vamos supor que você tenha uma auditoria ali em campo, ou até uma auditoria interna, ou até mesmo você precisa de alguma informação em campo ali, o manutentor. Então ele está andando ali, ele bate no QR Code do que está no equipamento. Ele consegue entrar e ver todas as informações que foram imputadas pelo fornecedor, que no caso da NR20. Aí alguns me questionam, né? Entra a parte de segurança. Cara, mas qualquer um que lê ali o QR Code vai conseguir acessar, vai conseguir ver aquele conteúdo? Na verdade, não. Pelo software a gente consegue delimitar acessos, né? Então, o fornecedor, que no caso é nosso cliente, que vai fornecer pro cliente aí que foi inspecionado, ele configura ali um código PIN, né? Então, apenas as pessoas autorizadas vão ter acesso àquelas informações relevantes. A gente já entra em confidencialidade, né? Perfeito. O cuidado é completo. Perfeito. Muito bom. Então, quer dizer, aquele profissional que está na área não precisa se preocupar com a novidade. Na verdade, ele pode trazer essa novidade, essa tecnologia para dentro do negócio dele e até potencializar o seu próprio negócio, porque ele vai ser um diferencial perante os concorrentes. Perfeito. Essa é a ideia. A nossa ideia nunca é ser concorrente dos outros, né? A gente tentar somar. Então, a gente buscar parcerias e crescer juntos, né? Então, a gente agregar valor ao seu e você ao nosso.
Essa é a ideia. Importante, boa filosofia. Isso se aplica também às outras NRs? Perfeito. Também, se você tem soluções para essas outras também. A 13, né? A 12. Isso. Muito bom. Não vai dar para a gente falar sobre tudo aqui, né? Sobre essas aplicações da internet das coisas, é isso, né? Isso, perfeito. Esse é o português, né? Isso. Eu prefiro bom português, né? Internet das coisas. Mas lista pra gente, assim, ô Felipe, os pontos mais relevantes que você entende que essa tecnologia pode, de fato, trazer ali para uma empresa, para uma indústria. Legal. O benefício da internet das coisas é o seguinte, a gente conseguir, que nem eu comentei no início, né? Através de sensores, a gente mapear todos os dados daquela planta. Então, muitas vezes a gente não consegue tomar uma decisão porque a gente não tem informações, a gente não tem dados. Então, qual é a ideia? A gente coletar dados, coletar informações e através dessas informações, a gente gerar resultados. Então, o grande impacto que o IoT tem é você conseguir ter uma gestão mais inteligente. Através desses dados coletados, a conversa não para por aí, né? Aí a gente começa agora a entrar nas tecnologias recentes. Então a gente já consegue passar aí para um Big Data, para uma parte de tratamento de dados, inteligência artificial. E aí essa brincadeira, ela vai muito além do que só o IoT, que seria a parte de interconexão de coisas, né? Então a gente já vai para uma parte mais estratégica e inteligente do negócio mesmo. Fala um pouquinho sobre a inteligência artificial aí no meio, acho que é um assunto que interessa a todo mundo, isso, né? Se você puder dar alguns exemplos pra gente poder... Legal. Normalmente a inteligência artificial na parte de IoT, ela tá bastante ligada à parte de preditiva, né? Que foi aquele tema que eu comentei um pouquinho no início. Perfeito. Sobre os motores. Então, voltando ali nos motores, vamos supor que você tem ali os dados de temperatura, umidade, vibração daquele motor. E com essas informações você consegue prever determinados comportamentos daquele motor, né? Então você consegue saber quando ele vai parar de funcionar, quando eu vou precisar trocar um rolamento ou fazer a relubrificação daquele motor. Partindo para a parte mais de indústria, assim, vamos falar de processo, manufatura, a gente pode aplicar a inteligência artificial, para a gente poder otimizar os processos. Então a gente conseguir ver ali maneiras diferentes para fazer instruções no nosso dia a dia que a gente fazia de uma determinada forma, de uma forma diferente, para que a gente gere melhores resultados, né? Então isso tudo vem através da coleta de dados. Então com os dados coletados, a gente aplica num script aí, né? Uma codificação de inteligência artificial e a gente consegue ter melhores resultados, né? Muito bom. Uma outra pergunta, voltando um pouquinho no que você falou lá atrás, né? Que hoje vocês estão fazendo um piloto dentro de uma grande cervejaria, é isso, né? Ramo de indústria de bebidas. Ramo de bebidas, eu já logo pensei em cerveja, não sei porquê. Mas a gente tá buscando alguns cases também de cerveja. Então tá. Fala um pouquinho assim, sem óbvio, preservando aí a identidade do seu cliente, né? Tudo ali, a confidência que eu sei que existe. Mas fala um pouquinho como que isso se aplica nessa área de bebidas, porque nós temos aqui um grande público dessa área que talvez vai se interessar. Hoje o nosso produto que se aplica muito bem a essa necessidade de mercado seria o GRCA, que seria ali a parte de monitoramento e controle de ambientes climatizados. Porque os tanques, né, as partes de resfriamento ali, todo o processo, nada mais é do que um ambiente climatizado. Então envolve dentro do processo vários níveis de temperatura, né? Então, de forma crucial, a gente monitorar essas temperaturas, a gente gerar ali relatórios e além disso, a gente conseguir juntar, isso vai depender muito, vai depender da especificidade do projeto, né? Então a gente precisa entender como que é o funcionamento ali, por exemplo, da geração de cerveja daquele produtor, para a gente ver onde a gente pode aplicar uma solução automática, por exemplo. Então vamos supor que ele tenha, não sei, um nível de temperatura onde essa temperatura não pode exceder, não pode ser muito acima nem muito abaixo. Então entender o processo dele. Perfeito. Aí a gente cria gatilhos, alertas, para acionamento, né, para que aquilo não aconteça, ou a gente pode automatizar outros tipos de coisa dentro do processo dele. Nessa parte de bebidas, a gente também tem a parte de controle de temperatura de vinícolas.
Então eles têm uma temperatura ali bem crucial mesmo. Bem rigoroso. Bem rigoroso. A parte de umidade também, né? Tem que ser bem controlada, então a gente também consegue fazer todo esse monitoramento. Aí puxando esse gancho da parte de armazenamento, a gente já puxa um novo nicho, né? Que seria, por exemplo, meu armazenamento de grãos, parte de indústria cerealista, né? Então a gente consegue pegar a umidade de armazéns, temperatura de armazéns. Isso tudo é vantajoso para ele, né? Porque isso reflete na qualidade do produto que ele vai entregar para o cliente final. Então, principalmente nesse ramo de indústria alimentícia, bebidas, toda essa parte de controle dos processos, ela tem grande impacto no produto final, né? E aí reflete na mesma qualidade que ele vai entregar sempre. Perfeito. Então eu percebi aqui, Felipe, que se trata de uma tecnologia que ela é customizada. Perfeito. Totalmente, né? Totalmente. Não tem nada encaixotado ali que serve para um, serve para outro. É legal você citar isso, porque assim, hoje a gente é novo, né? A gente começou em março desse ano, a gente não tem nem um ano de vida ainda aí. E mesmo assim, por ser uma tecnologia nova, tem grandes players no mercado que estão interessados. Então a gente já tem alguns contratos aí fechados para pilotos e provas de conceito, né? Então a gente tem com empresas de telecomunicações fortíssimas no mercado, então ali para a parte de monitoramento das torres, então, torre de 5G, 4G, 3G. A gente tem do suco energético, então para fazer a parte de monitoramento e rastreamento de veículos de frota. A gente tem a parte de colégios, que foi o que eu citei para você, que é totalmente fora desse nicho de mercado, né? E fora as outras áreas que eu citei aqui, né? Bebidas, cerealista, a parte de alimentícia. A gente também tem um case para fazer na parte de farmacêutica, então controle de temperatura de vacinas. Também bem rigoroso. Perfeito. Parte de armazenamento de medula óssea. Então requer uma temperatura extremamente crítica, cara. Então a gente está ali para poder fazer esse monitoramento da temperatura, né? E para poder cuidar para você, né? Trazer mais segurança. Um case legal de citar também, nessa parte, a gente tem uma sala de CPD lá em Araraquara, seria uma sala de servidores, né? Onde a gente tem ali um ambiente crítico para ser controlado, né? E a temperatura lá ela tem que variar entre 20 e 23 graus. Só que o que acontece? Sempre que dá algum problema, esses problemas acontecem fora de horário. Então, é de noite, é aos fins de semana, quando não tem ninguém no local. Esse cliente teve um problema justamente com isso. Uma das máquinas de refrigeração dele não parou de funcionar, e isso foi no sábado. E aí começou a ter perda de desempenho na parte do servidor, e todos os clientes dele foi afetado. E aí chegou na segunda-feira, cara, ele chegou na sala do servidor e estava parada, a temperatura estava lá em cima. Cara, isso é muito crítico para o sistema dele, é o coração dele, ele é uma empresa de TI. Então, para ele, a sala de servidor é o coração da empresa dele. E aí ele nos procurou, né? Cara, vocês não têm uma solução para ajudar a gente, né? Tipo, cara, a gente tem um sistema de monitoramento. Então, hoje, ele faz a parte da gestão da temperatura dele e ele consegue saber como que está, vamos dizer assim, a saúde do equipamento de refrigeração dele. Ele sabe se o equipamento dele está refrigerando. Ele tem 3 lá dentro, né? Ele sabe um por um, ele sabe se o equipamento está ligado, se está desligado, como que está a corrente daquele equipamento. E assim que para esse equipamento, já é disparado um alerta e ele avisa o manutentor dele. Então ele já chama ali a equipe de refrigeração. Até foi legal o que aconteceu um tempinho atrás, logo quando a gente instalou, em torno de um mês, aconteceu de parar o equipamento no domingo. Aí, cara, ficou disparando um monte de alertas ali pra gente. E a gente ficou preocupado, né? Porque era no começo, né? Quando a gente começa algo, a gente fica ali apreensivo, né? Será que vai rodar? Será que vai dar certo? E fazendo os testes, né? E aí começou a disparar um monte de mensagem. Aí eu liguei pra ele, né? O proprietário lá da empresa. Eu falei, cara, e aí? O que tá acontecendo? Algum problema mesmo no ambiente? O cara, já vi aqui, realmente, parece que a máquina 3 já tá com problema, já tô acionando a equipe de manutenção. Amanhã, no primeiro horário, eles estão resolvendo. Deu segunda-feira de manhã, 8 horas, a equipe foi lá, resolveu, parou de dar as alertas. Então, comprovou ali a eficácia do nosso sistema e trouxe ali uma segurança para ele, né? Como eles estão em home office agora, talvez eles iam descobrir essa falha depois de, não sei, uma semana, 2, um mês. Eu fico imaginando assim, se fosse possível mensurar o prejuízo que ele teve no episódio quando ele não tinha, né? O monitoramento com o investimento. Perfeito. O investimento, se ele puder fazer essa conta, né?
ele vai realmente perceber que valeu total a pena. Isso, ele vai ver que é muito baixo, né? Porque a gente fala de uma cabine de servidor é caríssima, né, cara? Toda a parte de infraestrutura, de TI. Não, e o cliente que perde, né? Os clientes, né? Parte de confiabilidade do produto. Não dá para dele. mensurar todas as perdas, imagino, né, que não dá. Agora, uma dúvida que me veio aqui, ô Felipe, assim, não sei se você passa por isso, mas eu fico pensando que esses monitoramentos é via internet, é isso? Perfeito. Como é que fica assim o conflito com a internet do local? Será que não afeta, não prejudica, não interfere? Perfeito. Hoje a gente tem determinadas aplicações para cada caso, né? Quando o cliente ele opta por não usar a rede Wi-Fi dele, porque hoje nossos módulos eles possuem comunicação Wi-Fi, né? Quando a gente chega nesse nível... Tem um chip lá dentro? Perfeito. A gente tem um chip ali com comunicação Wi-Fi e aí dependendo do nível de criticidade do cliente, se ele quiser, normalmente isso parte lá da parte do corpo de TI, né? Pede para não influenciar a infraestrutura de rede dele. Aí a gente acaba colocando soluções para sair dessa problemática, né? Então hoje, além dos dispositivos com Wi-Fi, a gente também tem os dispositivos com comunicação 3G e 4G. Então a gente coloca um chip ali, baseado aqueles de telefone mesmo, mas é um chip especial, a gente chama de machine to machine, ou chip para IoT. E através do chip, essas informações elas são mandadas pelas torres de telecomunicações. Onde já tem 5G, é 5G, funciona. Isso, perfeito. Então a gente não precisa mais entrar e influenciar a rede do cliente, né? Então a gente tira aquele medo, aquela vulnerabilidade que ele tem ali de poder invadir, digamos assim, a rede dele, né? O espaço dele. Muito bem, Felipe. Bom, o que eu quero combinar com você? Você voltar, imagino que você tenha outras soluções no seu negócio, soluções que se conectam aí ao propósito do NRCast, que é falar com um profissional que atua com as NRs, né? Eu gostaria até que você voltasse até para a gente começar a construir uma ideia de parceria, né, com esses profissionais, para a gente tirar o mito, tirar o receio, né, de que essas tecnologias podem afetar nas atividades ou ser um concorrente dele, né? Então essa mensagem a gente precisa passar de uma maneira bem positiva. Eu gostaria que você voltasse junto com os seus parceiros, com os seus sócios, para a gente poder continuar se aprofundando nesse tema, porque eu imagino que é um tema que, além de ser um tema extenso, é um tema também que todo dia tem uma novidade, né? Porque a tecnologia não para, né? A cada dia tá diferente, né? Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? Muito bom. E eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter usado o seu conhecimento, os seus estudos, o seu tempo, né? E é uma honra para mim estar aqui e poder participar desse projeto junto com vocês, né? Agradeço. Muito bom. Pessoal, então esse foi o nosso NRCast, o nosso episódio de hoje. Nós falamos aí sobre tecnologia, falamos sobre novidade. Convidamos você então que gostou do material, compartilha, né, esse link com as pessoas que você conhece, com seus amigos de trabalho, com quem de fato pode tirar bastante proveito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, né? Ative as notificações para quando surgir um vídeo novo você ser avisado disso. E pedimos aí para você deixar o seu comentário, deixar a sua sugestão na descrição desse vídeo. Lembrando que na descrição desse vídeo nós temos aqui todos os canais de comunicação que você encontra no NRCast, pedindo para você participar conosco lá, tá bom? Então esse foi o NRCast, eu sou o Thiago Andreatta e agradeço aqui pela sua atenção.